Olá, gurias e guris, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Flor de Camomila. E eu sou Ângela Cristina, a guria da Flor de Camomila. E se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreva no canal da Flor de Camomila, que é de graça e não custa nada. O Espaço Botânica, a Flor de Camomila, ela fica localizada aqui na cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul. Então, se você mora pertinho ou gostaria de vir conhecer, a nossa loja abre quintas e sextas das 13 às 18 horas, sábados e domingos das 9 às 17 horas. Espero por você! E o tema do nosso vídeo de hoje será sobre substrato, né? Eu sei que vocês sempre me pedem, Ângela, como preparar um bom substrato para as nossas plantas, né? E muito se fala em plantar plantas, mas não se fala em replantar as plantas, né? E isso é uma das grandes coisas que a gente deveria de se preocupar a partir de hoje, né? Aqui na Flor de Camomila, todas as plantas que chegam aqui no espaço, eu faço o replante de cada uma, cada variedade, cada tipo de planta, né? Ela tem, às vezes, uma peculiaridade diferente, uma coisinha aqui, ela é mais enjoada ali, então não é a mesma coisa que você pode estar plantando, né? Imagina você, né? Uma pessoa que às vezes tem alguma intolerância a um alimento, comer o mesmo alimento que outra pessoa, né? Muitas vezes pode não dar certo, né, gente? Então, com as plantas, o substrato também, né? A gente precisa sempre observar da onde que é a planta, como que ela é plantada lá na natureza, né? Quais são os cuidados que ela recebe, né? Então, todas essas coisas fazem com que você tenha sucesso aí na sua casa no cultivo de plantas, né? E vejo também que as pessoas, elas falam muito sobre a adubação, né? Ah, porque tem que adubar, porque tem que adubar aqui, tem que adubar lá, né, gente? E assim, né? E se esquecem do principal, que é usar um bom substrato. Já vou dizer agora, já de cara pra vocês, gente. As pessoas adubando cada 15 dias, uma vez por semana as plantas, elas vão ficar bonitinhas quando você vai lá na floricultura e compra, né? Leva para casa a planta e não faz adubação, que eles colocam lá para ver como é que ela vai ficar, né? Eu não sei vocês, mas eu já observei isso, né? Então, abrem o olho, né, gente? Muito se fala também em ficar só adubando, né? Mas não se fala em o que vai dar. Vai ser a base para que sua planta cresça bonita por muito mais tempo. É, com certeza, gente, um bom substrato, né? Então, vamos sempre ir pelo bom senso, né, gente? Então, quando você plantar, você entender que as suas plantas, elas precisam de um bom substrato para poder crescer e não vai precisar ficar adubando toda hora. Vocês sempre me pedem, Ângela, que adubo tu usa para adubar tuas plantas que elas estão bonitas? Gente, se é para mim dizer, eu não sei agora quando foi que eu adubei a última vez, mas vocês podem ver aqui como as plantas, elas estão bonitas. Eu acho que foi antes do inverno, lá por fevereiro, que eu não adubei mais essas plantinhas que estão aqui, nem as que estão no meu jardim. E elas estão lindas, vocês podem ver. Não tem praga, não tem doença, não tem nada, gente. Quando a gente está plantando plantas, né, a gente devia se preocupar muito em dar um bom substrato ao invés de ficar só adubando, né? Quando você propõe um bom substrato para as suas plantas, né, isso vai fazer com que as plantas, elas fiquem mais bonitas por muito mais tempo, por um longo prazo. Porque o que é que vai fazer ser a base para as suas plantas? É um bom substrato e não a adubação, né? Então, quando se fala em plantar plantas, cultivo de plantas dentro de casa, né, a gente tem que ter muito mais uma atenção assim mais profunda, vamos dizer assim,
sobre o substrato, né? Gente, assim, ó, eu cultivo plantas há muitos anos, né? Nunca ninguém tinha me falado assim, ai, Ângela, vai lá e faz o replante. A gente não ouve as pessoas falar isso, né? Por quê? E por que fazer o replante, gente, com um bom substrato? Porque a gente não sabe por quanto tempo a planta já está parada no fornecedor, a gente não sabe por quanto tempo, como é a procedência da planta, né? Muitas vezes a gente compra uma planta. Eu quero saber de vocês, gente. Vocês já compraram uma planta? Comentem aqui embaixo, aonde o substrato era tão duro, tão paçocado, que parecia ser um torrão de terra, assim, ó, que tu não conseguia nem tirar a planta de dentro, né? De tão duro que era, né? Teve que cortar o vaso para conseguir tirar a planta, né? Comigo já aconteceu tão duro o substrato que a gente teve que cortar o vaso, né? Para conseguir tirar a planta dentro. Agora vocês imaginam, né? Muitos lugares as plantas elas vêm plantadas em qualquer substrato, porque imagina, às vezes é muita produção, né? Planta de qualquer jeito, né? Planta é muita coisa, sabe? E aí não consegue fazer mais ou menos um substrato para quase tudo igual, né, gente? Então, quando você compra uma planta, você leva para casa, você vai fazer o replante dessa planta para o substrato específico. Ai, Ângela, mas me falaram que precisa esperar para a planta se adaptar. Nesse tempo que a planta vai se adaptar na sua casa, gente, você pode acabar perdendo a planta. Isso já posso dizer de antemão, né? Então, aqui em casa, eu já tô tirando aqui as plantas, gente, da chuva aqui, porque tá chovendo muito, né? Então, tô aqui falando com vocês e eu tava olhando aqui as ameucuca, daqui a pouco vai lá, vai melar se vai ficar na chuva, né? Na sua casa, você é responsável pela planta. Chegou a planta em casa, faça o replante usando um bom substrato, né? Porque assim você vai saber aonde você está plantando, no que você está plantando, no substrato que você está usando. Por falar nisso, né, gente, eu quero saber de vocês. Vocês fazem o replante das plantas de vocês quando chega na tua casa? Aqui na Flor de Camomila eu faço o replante de todas as plantas, gente. Nada não fica sem replantar. Eu replanto tudo. E por que eu replanto tudo? Porque eu já encontrei, gente, lixo dentro do vaso. Um vaso plantado dentro de outro vaso. Ai, Ângela, como que é isso? Gente, o vaso era desse tamanho assim, ó. E aí, ao invés de tirar do vasinho pequenininho, né, e botar no outro vaso maior, tirando o potezinho de plástico, desmanchando o torrão um pouco, né, só colocaram para um outro vaso. O que ia acontecer, gente, se eu não tivesse feito isso que eu sempre falo para vocês, que é replantar? A planta ia começar a ficar minguada, ela ia começar a ficar amarelada, e aí ia começar a perder as folhas, não ia se desenvolver mais. Daí eu ia ficar pensando, será o que eu fiz de errado para a planta não crescer, né? Muitas vezes eu já me perguntei isso, né? O que será que eu fiz de errado? Me perguntava isso, que a planta não crescia. Na verdade, a culpa nem minha não era, né, gente? Era por causa que ela veio plantada dentro de 2 vasos. Agora, imagina você, muitas vezes está começando no cultivo da planta e compra uma planta, está plantada em 2 vasos, né? E aí você não sabe o que vai fazer replante, você leva a planta para casa, né? E aí, isso é responsabilidade, gente, de quem tá vendendo. Como que pode vender um negócio desses, né? Eu fico assim, apavorada, né? Mas aconteceu comigo, né? E eu tô falando isso pra vocês, né? Como que a planta vai se desenvolver na tua casa? Se você tá plantando lá a planta, você chegou, colocou lá na sua sala, bem bonitinha, a planta lá para ficar decoradinha, e aí daqui a pouco começa a amarelar, começa a ficar feia, né? E você não sabe que tem que fazer o replante e usar num bom substrato, né? Então, gente, façam o replante e plantem a planta num bom substrato específico para cada planta, né? Estudem antes de comprar sobre a planta que vocês vão estar plantando, né? Certo?
contar pra você, gente, que eu já perdi muita planta, né? E por que eu perdia muita planta? Porque plantava muitas vezes lá no início de qualquer jeito, né? Plantava com um substrato único para tudo, né? Como, por exemplo, plantar uma planta que gosta mais de umidade, né? Uma planta que vem de um ambiente que é úmido, né? E aí você plantar essa mesma planta que gosta de um ambiente mais úmido num substrato que, vamos dizer, para cactos e suculentas. É lógico que ele não vai viver, né? É lógico que ele vai morrer, porque vai ficar podre, né? Vai apodrecer a planta que gosta de muita umidade, né? A planta vai ficar seca. E a planta que, se eu plantar o cactos e suculentas num substrato que gosta de muita água, né? O cactus vai apodrecer também, né? Então, sempre a gente tem que usar o bom senso. Cactos e suculentas, elas são lá do deserto, né? Gostam de clima, de terra seca, né? Não muita água, né? Então, você tem que plantar num substrato soltinho, drenado, né? Essas coisas. Antúrio, por exemplo, gente. O antúrio, se você plantar o antúrio dentro da terra, né? Já comprei um antúrio assim, ó. Esse das folhonas grandes aqui, o cristário, ele estava plantado numa terra esturicada. Os antúrios, as plantas, são plantas epífitas que gostam de que crescem nas árvores, né? Chifre de veado também, né? Imagina você plantar uma planta dessas num substrato de terra. Gente, eu vou ter que ir pra dentro porque tá chovendo demais aqui. Eu acho que não dá pra ouvir ali fora, né? Então eu vou falar aqui de dentro um pouquinho. Ai, ai, ai. Então essas coisas você sempre tem que cuidar. Então o antúrio que eu comprei, gente, não podia, as raízes não tinha nem como se mexer assim dentro do substrato, de tão duro que tava a terra. Então precisa ter um substrato mais soltinho, mais areado, que facilite o crescimento das raízes, né? Então essas coisas a gente tem que cuidar, sempre observar. Ai, Ângela, minha planta tá com muita praga, né? Usa um substrato que aumenta a imunidade da planta, gente, tá? Para fazer isso, né? Ai, Ângela, minhas plantas não estão se desenvolvendo. Usa um substrato que tem muita mais matéria orgânica, né? Ai, Ângela, minha planta não cresce. Usa um substrato que tem que contenha nitrogênio na adubação, né? Junto na composição, né? Que facilite, que faz com que a planta cresça mais, né? Então, todas essas coisas, gente, são coisinhas que no final da conta são coisonas, vamos dizer assim, que facilitam o crescimento das nossas plantas. E isso vai fazer com que a planta cresça mais, né? Como, por exemplo, matéria orgânica, né? Pensa lá onde a planta cresceu, como por exemplo uma costela de Adão, ela cresce na beira das árvores, né? Elas crescem grudadas nas árvores, né? E aí lá tem folhas secas, né? Tem minhoca, tem passarinho que faz cocô lá, né? Então todas essas coisas contribuem, né, para o crescimento da planta. Na sua casa você é responsável pelo crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, sempre precisa colocar um bom substrato para as plantinhas, né? Então, sempre gosto de fazer a comparação para vocês. Rosa do deserto, né, gente? É uma planta que precisa de um substrato bem sequinho, como cactos e suculenta também. Ai, Ângela, meu cactos e suculentas, eles não se desenvolvem, estão sempre com cochonilha. Tão estiolado, né? Não cresce. Estiolamento, na verdade, é porque não tem sol, né? Cactos e suculentas precisam de sol, gente. Então, precisa ter um ingrediente que dentro do substrato ele aumente a imunidade da planta, né? Então, isso vocês também precisam levar em consideração, né? Não dá para plantar de qualquer jeito, né? Imagina a gente comer qualquer coisa, né? Então, gente, essa história de querer ficar adubando para que suas plantas cresçam bonitas e saudáveis, gente, prefira sempre um bom substrato. O bom substrato não é o adubo que vai fazer a sua planta crescer e se manter linda e saudável, e sim a escolha de um bom substrato
adequado para cada variedade de planta, né? Como por exemplo, né? Alocáceas gostam de um substrato, begônias gostam de um substrato, peperômias para um substrato, né? Agora, não posso plantar uma peperômia, né? Como por exemplo, num substrato para antúrio. Ou um substrato para orquídeas, né? É diferente, né? Por falar em orquídea, gente, hoje fiz o replante da minha orquídea e se eu tava olhando, ela tava com duas folhinhas, a minha Phalaenopsis, né? Tava com duas folhas amareladas, né? Pensei pra mim assim, o que será que tem nessa planta, né? Fui olhar no substrato, gente, e aí logo, se tá na folha, já ia começar a perder as pétalas. Olha que coisa mais linda. Vou até virar aqui pra vocês. Logo ela ia começar a perder as pétalas já, né? Por quê? Olha que coisa mais linda, gente, essa cor aqui. Eu achei que combinou super bem aqui com a flor de camomila, essa Phalaenopsis pink, né? Coisa mais linda. É um pink meio roxinho, né? Mas eu achei que fosse pink, né, gente? Então eu fui aqui olhar dentro da orquídea, gente, embaixo da raiz ali tinha uma esponjinha que absorve toda a umidade, gente. E aquilo tava encharcado, por isso que a minha planta tava começando a ficar com a folha amarelada. Sempre tira aquele negocinho daquela esponja, não sei para que eles colocam isso. E aí quase que eu perdi, gente. Vou torcer para que essas folhas também não perca, né? Porque daí eu já ia ver começar a cair as florzinhas e eu não ia saber o que estava acontecendo, né? Então sempre tem que ficar observando. Plantas, por exemplo, que nem a jiboia Enjoy, né? A jiboia branca, Philodendron Pink Princess, né? São plantas que não gostam de tanta umidade. São plantas que gostam de substrato mais seco, né? Então, precisa ter um substrato que facilite a reação. A Zamioculca também, né, gente? É um substrato que... A Zamioculca, se tu der água demais e ainda o substrato estiver rico em matéria orgânica, tu vai acabar perdendo ela. Por quê? Porque aquela terra, humus de minhoca, não é um bom substrato para Zamioculca nem para cactos e suculentas. Não é bom. Samambaias, por exemplo, gente, as samambaias gostam lá são muita umidade, né? Então, tu vai usar um substrato que mantenha a umidade, né? Marantas também gostam de substrato soltinho e areado. Um substrato específico para elas, né? Ficus lirata, gente. A maioria das pessoas perdem o ficus lirata, por quê? Porque o substrato não é drenado, não é soltinho, não é drenado. Não facilita a saída da água, né? Então, a Ficus lirata, por exemplo, é uma planta que precisa de um substrato bem soltinho, bem areado, porque senão a causa mais comum de perda de Ficus lirata é o fungo de raiz, gente. E quando isso acontece, às vezes já é tarde, né? Então não adianta mais você querer recuperar. Por quê? Porque você ou regou demais ou regou de menos, e quando você rega a planta já é tarde demais e daí vai ficar sobrecarregada e aí ela acaba perdendo as folhas e acaba perdendo a planta, consequentemente é o que acontece, né? Então são todas essas coisas que você precisa observar, né? Sempre estudem antes de plantar alguma planta. Como, por exemplo, também chifre de veado, gente. Bastante gente me pede, ai, Ângela, o chifre de veado não está crescendo, não está se desenvolvendo. Mas planta o chifre de veado lá na terra paçocada. O chifre de veado que vocês veem, está plantado às vezes amarrado numa árvore, amarrado num tronquinho de madeira, que nem eu tenho aqui. Não tem terra nem substrato, gente. É só amarrado ali, ele cresce amarrado, né? Assim como também as orquídeas. Se você tem orquídeas, elas crescem amarradas nas árvores, né? Elas se desenvolvem, né? Não tem substrato, né? É só aquele tronquinho, né? Dali que ela vai estar tirando os nutrientes, né? Se você é novo por aqui, se você está gostando desse vídeo, se esse vídeo está sendo útil para você, vai aqui embaixo e clique em curtir
e depois você vai clicar em compartilhar esse vídeo. Manda esse vídeo para aquela pessoa que está começando a cultivar plantas, que está começando o cultivo de plantas e que não sabe como fazer um substrato, não sabe como plantar uma planta, né? Então manda esse vídeo para ela também saber sobre essas informações. E não esqueçam, né, gente, de se inscrever aqui no canal da Flor de Camomila, que é de graça e não custa nada, né, gente? Então agora quero falar uma outra coisa para vocês, né? No início, gente, eu também perdia muita planta, né? Por quê? Porque não sabia dessas informações que eu sei hoje, que eu tô passando para vocês. Então, não fazer replante, não usar um bom substrato, ninguém me disse isso, né? Eu fui aprendendo com o passar do tempo, eu fui pesquisando, fui olhando, isso deram certo, isso não deu certo. E aí o que eu fiz, gente? Eu fui desenvolvendo misturas para chegar num substrato específico para cada coisa. Ângela, como que tu sabe que essa milcuca se adaptou melhor naquele substrato? Eu plantei de um jeito, acabou perdendo, plantei. Então eu fui fazendo várias misturas para chegar na mistura ideal, né? Ângela, dá para trocar ingredientes? Não dá, né, gente? Quando você, é que nem um bolo, né? Se você faz um bolo aí na sua casa e você coloca demais açúcar ou coloca demais farinha, né? O bolo muitas vezes ou não cresce, ou fica duro, ou fica paçocado, né? Ou fica muito doce, né? Com o substrato é a mesma coisa, não dá para mexer na fórmula, né? Então, eu fui desenvolvendo fórmulas e substratos para as minhas plantas, né, gente? Então, é desafiador a gente cultivar plantas quando a gente não sabe das informações, né? Então, gente, eu quero passar para vocês essas informações de como cultivar. Cada variedade tem um substrato específico para que as plantas possam se desenvolver e crescer bem. E para que você tenha sucesso no cultivo das plantas, vocês vão usar um bom substrato para cada variedade de plantas, para cada espécie, como por exemplo, para suculentas, uns substratos, né? Para plantas que gostam de mais umidade, outro substrato, né? E isso vocês vão aprendendo com o passar do tempo, né? Eu aprendi perdendo planta, né? Então, por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui para informar para vocês e falar, então, sobre isso, né? Plantas que gostam de mais umidade precisam de ingredientes com mais umidade, que mantenham a umidade. Plantas que gostam de substrato mais seco, você vai colocar um substrato ingredientes que fazem um substrato que elas facilita a saída da água. As plantas lá dentro do substrato, quando as raízes vão estar se desenvolvendo, né, elas precisam de oxigenação, elas precisam do substrato soltinho, para que as raízes possam crescer e se desenvolver muito bem, né? Então, essas coisas todas a gente precisa observar. Você já abriu, às vezes, uma planta que estava plantada e aí ela não tinha nem para onde ir, nem para você colocar o dedo, assim, não dá, né, gente? Porque de tão duro que tá. Então, essas coisas todas a gente tem que observar. Certo, pessoal? Então, eu queria dizer para vocês que tem uma grande linha de substratos que eu desenvolvi. E todos esses substratos vocês têm disponível na minha loja online de plantas, né? Então, para você estar sabendo, cada variedade eu desenvolvi, cada espécie eu fui estudando e vendo o que dava certo. Ângela, dá certo para isso? Dá. Por que dá certo? Porque eu testei, porque eu aprovei e eu não vou vender nada, gente, que não possa ser utilizado nas plantas, né? E que não seja testado. Então, eu sempre gosto de testar todas as receitas de substrato, vamos dizer assim, foram testadas por mim, eu que criei, eu que desenvolvi, eu que fui testando, eu fui ajustando uma coisinha aqui, uma coisinha lá, para ficar do jeito que as plantas precisam para crescer e se desenvolver, né? E queria mostrar então um pouquinho do que eu tô fazendo aqui agora, né? Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo na descrição desse vídeo, gente. Então, quem quer comprar substrato da Flor de Camomila, porque é o melhor substrato para as suas plantas. Vocês podem ver como as minhas plantas estão bonitas, gente, graças ao substrato, né? Então, eu sempre falo para vocês que mostro todas as plantinhas, como elas estão ali fora, no jardim, e também nos vasos também, né? Então,
Eu quero que você também tenha sucesso no cultivo das plantas e por isso que eu também trouxe, então, essas informações para que vocês também tenham acesso a isso e possam também estar, quem tiver interesse, né, gente? Não tô aqui obrigando ninguém, né? Então, quem tiver interesse em comprar o substrato que eu preparo, né? E outra coisa também quero falar para vocês, gente. Nenhum lugar a gente tem a nossa receita de substrato para venda no Shopee ou nas outras coisas, né? Sempre vocês vão estar falando comigo. Por que que eu falo isso, gente? Porque o golpe tá aí, ó. Não comprem de qualquer lugar. Outro dia o cliente veio aqui, gente, me falando que tinha comprado um negócio na internet, né? E veio qualquer coisa no pacote. Eu não quero que vocês caem dentro dessa cilada, gente. Tem muita gente se achando esperta, né? Então, sempre eu vou estar falando com vocês, eu sempre mando foto no WhatsApp pros meus clientes. E, gente, olha só, quero mostrar pra vocês, já tá ficando quase escuro só de tanta chuva, né? Os antúrios, né? O substrato bem soltinho, né? Aqui também, olha só, que facilita a saída da água, né? As marantas, por exemplo, também, né? O substrato bem soltinho, né? Então, essas coisas assim, ó, que a gente precisa entender que a gente é responsável pela planta e pelo bom desenvolvimento delas, né? Então, se vocês não querem mais perder planta, né? A gente tá cansado de perder planta. Então, para isso que tem esse bom substrato que eu indico para vocês, que é o melhor substrato, né? Aqui tô preparando, gente, que eu vou estar enviando ainda, né? Que a gente faz os envios, né? Já deixei separado, mistura para cliente, né? E aqui também, né? Então, eu vou arrumando, né? Os nossos... O que eu falo para vocês que eu tenho os melhores inscritos, né? E os melhores clientes, né? Vocês são os melhores, né? Por isso que eu trago sempre o meu melhor, né? Procuro trazer o meu melhor. Aqui eu tava hoje fazendo, olha só, os mimosinhos que eu mando aqui para os meus clientes, olha só. Todos os clientes, eles ganham sempre, eu acho que pode ser mandado uma coisinha, né? Posso dar uma coisinha, tanto para os clientes na loja física como na loja online, né? Então, eu sempre... tô fazendo alguma coisinha. Mandinha já fez um cafezinho pra mim. Olha só que coisa mais linda que ela fez, gente. Lembra que eu falei outro dia, né, da mesinha, né? Olha que lindo, né? Então, ela fez aqui, ó. Então, agora, eu vou botar... Nossos pacotes, né, eles são assim, ó. Deixa eu pegar um aqui. São desse tamanho aqui, ó. E ele já vem pronto para uso, né? Esse daqui é um substrato para antúrios, plantas variegatas, também tem alguma coisa, né? Então, esse substrato aqui... a gente tem disponível, né? Então, a gente tem uma grande variedade de substrato disponível, né? Então, aqui eu faço os envios dentro desse pacote, ó. Fica bem bonitinho, assim, vai com um pacotinho, vai com a identificação, tudo, né? Então, tudo isso, todo esse cuidado eu tenho, né? Então, tem substrato para samambaia, substrato para antúrio, substrato para filodendro, substrato para... costela de Adão, substrato para peperomia melancia, para peperomia scandens, substrato para chifre de veado, né? Então, todas essas plantinhas, para as marantas, para as begônias, né, gente? Para as pileias, para flor de cera, para jiboia, para samambaia, eu já falei, para zamioculca, para cactos, para suculenta, para ficus lirata, gente. Olha, ainda final de semana teve um cliente aqui buscando substrato para ficus lirata, para ele dar uma recuperada na ficus lirata dele, gente. Por quê? Porque é muito bom o substrato, né? Dá para as ficus também, né? Porque elas crescem assim, ó, que é uma beleza, né? Então, para zamioculca também, né? Para jiboia, eu já falei, né? Então, todas essas plantinhas aqui, para filodendros, para monsteras, né? Para rafidoras também tem, né? Para a locácia cupra, gente, olha só que tá grande a minha locácia cupra aqui. Então, todos esses substratos para todas essas plantas que eu tenho aqui, você encontra disponível na loja, né? Então, eu vou deixar meu WhatsApp aqui para vocês falar diretamente comigo, certo, pessoal?
vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se inscreva no canal da Flor de Camomila, que é de graça, não custa nada. E ative as notificações para você ser avisado de todos os próximos vídeos aqui do canal da Flor de Camomila. E não esqueça também de se inscrever lá no meu outro canal, Flor de Camomila Ângela, onde tem vídeos todos os dias, vídeos mais curtinhos para vocês. Não esqueça, né, gente? Se você ficou com alguma dúvida, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que será um prazer ajudar você. Dúvidas alguma sobre plantas, sobre cuidados, né? Sobre o substrato, né? Vocês se encontram. Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que será um prazer ajudar vocês. E se vocês querem comprar o substrato, né? Se sentir à vontade que querem comprar, eu vou deixar aqui o link da nossa loja online e o link do meu WhatsApp também, para vocês falar diretamente comigo, porque eu gosto também de falar diretamente com vocês. Por quê? Porque daí assim a gente já esclarece qualquer dúvida e fica tudo certinho. Os envios sempre são feitos nas segundas-feiras, né? Então a gente faz os envios agora na próxima semana, se você quiser aproveitar, então garantir um substrato lindo, maravilhoso, que vai deixar suas plantas crescerem sem estar sujeita a pragas, né, gente? Então, aqui na Flor de Camomila a gente tem o melhor substrato para suas plantas, né? Por quê? Porque foi tudo testado e aprovado por mim, né, gente? Pelas minhas plantinhas, que eu quero dizer para vocês, né? Não deixe de se inscrever no canal, curte aqui esse vídeo, compartilha, né? E ative as notificações. Certo, gurias e guris? E eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo da guria da Flor de Camomila e eu vejo vocês no próximo vídeo. E um grande abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. E não esqueça, né, gente? Cansado de perder plantas? Use o substrato da Flor de Camomila. Quer aprender a cuidar das suas plantas e decorar a sua casa com plantas? Não deixe de se inscrever aqui no canal da Flor de Camomila e já aproveita e compartilhe esse vídeo com alguém.